No vídeo de hoje eu vou te contar quais são os sinais claros que o seu corpo dá quando está faltando proteína na alimentação e que infelizmente muita gente ignora. Se você é do tipo que começa o dia com um pãozinho com manteiga, passa pelo almoço e janta com arroz, feijão, um pedacinho de carne e acha que está suficiente, é hora de repensar. Você sabia que se não tomar cuidado, a dieta típica da maioria dos brasileiros pode não fornecer tudo o que o corpo precisa? Quais são os sintomas da falta de proteína e quais alimentos precisam fazer parte de uma alimentação saudável? Hoje eu vou te ensinar a fazer pequenas mudanças na sua alimentação para garantir proteínas suficientes, sem gastar com suplementos caros ou dietas mirabolantes. Mas para isso, você precisa entender a real importância das proteínas. Independente se você é um fisiculturista ou uma pessoa comum, você precisa de proteínas. Elas são a base de praticamente todas as estruturas que mantêm o organismo funcionando. Um bom exemplo de proteína essencial é o colágeno. Ele está na pele, nas articulações e até nos vasos sanguíneos, formando as estruturas e mantendo a elasticidade. Outra proteína fundamental é a albumina, a mais presente no sangue. Ela regula a quantidade de água nos vasos sanguíneos e transporta hormônios, vitaminas e minerais pela circulação. Apesar desses serem exemplos de proteínas bem diferentes, elas compartilham uma característica em comum com todas as outras proteínas. São formadas por blocos menores chamados aminoácidos. Os aminoácidos são pequenas moléculas que, ao serem conectadas umas às outras, formam longas cadeias, como se fossem um colar. Os tipos de aminoácido nessa cadeia, assim como a ordem exata em que esses aminoácidos estão organizados, é o que determina a estrutura específica e a função de cada proteína no organismo. E quando consumimos proteína, o corpo quebra essa cadeia e separa os aminoácidos que serão absorvidos e distribuídos para onde mais se precisa. É por isso que não adianta tomar suplementos de colágeno achando que sua pele vai ficar mais bonita. Se está faltando proteína no músculo, por exemplo, todo o colágeno que você comeu vai ser quebrado em aminoácidos que irão para o músculo e não para a pele, como eu já contei nesse vídeo aqui. E como cada aminoácido tem uma função diferente no corpo, nós precisamos não apenas de proteínas, mas de uma alimentação diversificada para garantir todos os aminoácidos. Com tantas necessidades, como saber se o que você come de proteína hoje é suficiente para o seu caso? Para responder, vamos olhar para o Lucrécio, um homem de 30 anos com 80 quilos que trabalha como fotógrafo. Ele não faz academia, está até um pouco acima do peso, mas como qualquer brasileiro está sempre buscando ser mais saudável. E para isso, come exatamente o cardápio que eu falei no início do vídeo. No café da manhã é sempre a mesma coisa, pão com manteiga e um cafezinho de leite. Já no almoço rola uma diversidade maior, um prato com arroz, feijão, salada e uma fonte de proteína que varia bastante. Na maioria dos dias vai um bife de frango de 100 gramas, mas quando ele está na correria, ele frita um ovo ou simplesmente come só um macarrão com um pouco de carne moída. À tarde, vai uma fruta e alguns biscoitos, e no jantar ele faz um pão de forma com queijo e presunto. Afinal, carne e ovo tá muito caro e, segundo ele, jantar todo dia engorda. Me conta que se a sua alimentação se parece com a do Lucrécio. Nada muito fora do normal da maioria dos brasileiros, né? O problema, ele pensa que come proteína o suficiente, mas esse cardápio aí não bate a quantidade ideal de proteína da maioria das pessoas. A recomendação de proteína da Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos para um adulto saudável é de 0,8 gramas por quilo de peso. Ou seja, para um homem de 80 quilos, o ideal seria no mínimo 64 gramas de proteína. Olha só, pão com manteiga. A manteiga não tem nada de proteína, mas um pãozinho tem 6 gramas. Uma xícara de café, 0 proteína, totalizando 6 gramas de proteína no café da manhã. Almoço. Aqui a base é sempre 100 gramas de arroz com 2 gramas de proteína, uma concha de feijão com 5 gramas e salada de alface e tomate com 0,5 gramas de proteína. Total do almoço até aqui, 7,5 gramas. Agora vem a carne ou a fonte de proteína, com bife de frango grelhado de 100 gramas mais 30 gramas de proteína, o que daria um almoço de 37,5 gramas. Com ovo frito, 6 gramas, daria apenas 13,5 gramas de proteína no almoço. E se ele substituísse tudo isso por 200 gramas de macarrão e 150 gramas de carne moída, teria um almoço de 37 gramas de proteína. Agora o lanche. Uma banana com 1 grama de proteína e 4 biscoitos recheados, mais 2 gramas, total 3 gramas. E jantar, 2 fatias de pão de forma com 4 gramas de proteína, uma fatia de presunto com 4 gramas e uma fatia de queijo com 5 gramas. Total 13 gramas de proteína. Veja que só nos dias que ele come o bife de frango ou o macarrão com carne moída no almoço, que ele chega perto dos 64 gramas de proteína, que seriam ideais para o caso dele. Ele não passou a recomendação em nenhum dos dias. Para passar muito essa recomendação, ele poderia, por exemplo, repetir o almoço na janta, podendo chegar a até 118 gramas de proteína, dependendo da quantidade de carne
ou então aumentar bastante a quantidade de ovos. Quando ele almoça um ovo e come um pãozinho com presunto e queijo na janta, o cardápio dá apenas cerca de 35,5 gramas de proteína. Essa seria uma quantidade adequada para alguém que pesa até 44 quilos. E atenção, essa recomendação de 0,8 gramas por quilo pode não se aplicar a você. Se você se exercita, você vai precisar de mais proteína para recuperar as proteínas musculares que são danificadas durante o exercício. E aí essa recomendação de 0,8 gramas por quilo de peso vai para 1 a 1,2 gramas por quilo de peso. O Lucrécio não faz academia, mas tem uma rotina bem corrida como fotógrafo, que é justamente o motivo dele ter tanta dificuldade de fazer a própria comida. Os exercícios, apesar de não serem programados, estão lá, com ele passando horas e horas segurando a câmera, agachando, levantando, andando e tirando fotos em eventos. Por mais que você não seja fotógrafo, você consegue identificar que você está fazendo exercício na sua rotina também? A recomendação diária de proteína para ele poderia até ser um pouco maior do que os 64 gramas. Se você é mulher e está grávida, ou se é uma pessoa que está em restrição calórica para perder peso e manter a massa magra, a recomendação de proteína também aumenta. Por isso é tão importante consultar um nutricionista em cada caso. Me diz aí, com base em tudo o que eu falei até aqui, se você acha que bate os níveis ideais. A verdade é que se você não come a quantidade de proteína suficiente, o seu corpo vai sentir a falta dela. Ele vai produzir sinais que você precisa ficar atento. Que sinais são esses e o que fazer para aumentar a quantidade de proteína de forma saudável? Olha, você sabe o quanto eu defendo que a alimentação saudável não precisa ser complicada e que todo mundo merece se alimentar bem para ter energia e saúde todos os dias. Mas para isso você precisa de conhecimento e planejamento. O conhecimento para saber exatamente o que colocar no prato em cada momento e planejamento porque os sinais da falta de proteína que eu vou falar são resultado de meses ou até anos comendo na correria como o nosso Lucrécio. Você tem dois caminhos a partir daqui. Número 1, pode continuar obtendo conhecimento e melhorando a alimentação dia após dia até atingir uma alimentação saudável. Ou 2, pode continuar aprendendo, mas já começar hoje mesmo a adotar o hábito de comer de forma equilibrada. E esse segundo caminho tem nome, é a Live Up. Com a Live Up, planejar sua alimentação é tão simples quanto montar sua lista de séries na Netflix. Você entra no site, escolhe entre as mais de 80 receitas diferentes, todas feitas por nutricionistas e chefs, com ingredientes de verdade, e aí recebe tudo congelado na sua casa. Quer aumentar a proteína? Tem marmitas turbinadas. Quer leveza? Tem opção de baixa caloria. Vegetariano? Tem novidade, com 4 sabores novos sem carne. Quer a combinação do dia a dia que não falha? Tem também várias marmitas que levam arroz e feijão e massas para você diversificar. Ah, e se você é CLT, pode usar o seu Vale Refeição ou Vale Alimentação direto no site. Se você quer fazer mudanças reais em 2025, começa assim, com comida de verdade e com praticidade de verdade. Clica no link da descrição ou nesse QR Code aqui, monta o seu cardápio para já se planejar para aqueles dias de correria e garanta seu primeiro pedido com 10% de desconto usando o cupom CIENCIA10. Fechado? Um dos primeiros sinais da falta de proteínas e um dos mais fáceis de notar são as unhas fracas. Se suas unhas estão sempre lascando, com linhas ou mini buracos, ou então com um aspecto esbranquiçado, pode ser um sinal de que seu corpo não está produzindo queratina suficiente. É um tipo de proteína, e uma das razões é a falta de proteína na dieta. Pelo mesmo motivo, os cabelos podem ficar finos e quebradiços, sem brilho e podem cair com mais facilidade, porque a proteína estrutural deles, a queratina, não está sendo bem produzida. Outro sintoma que é um dos primeiros a aparecer quando a dieta fica deficiente em proteínas é a demora para cicatrizar ferimentos, resultado da dificuldade do corpo em produzir colágeno, fibrina e queratina, proteínas essenciais para a estrutura da pele. A própria pele de uma pessoa com baixa proteína pode parecer mais seca, sem elasticidade e com um aspecto envelhecido na falta de colágeno. Mas além desses sinais visuais, existem sinais mais sutis, que se agravam com o tempo se a pessoa não corrigir a alimentação. Com a baixa ingestão de proteína, o corpo pode priorizar funções vitais e deixar a imunidade em segundo plano. Você pode ter mais infecções ou então elas podem durar mais tempo. A falta de proteína pode gerar fraqueza e cansaço, porque a massa muscular e a força diminui, um processo conhecido como sarcopenia. Esse é um quadro de fraqueza que pode começar bem leve, mas com o tempo aumenta o risco de fadiga constante, perda de equilíbrio e até quedas. E eu não estou falando só de idosos. A capacidade do organismo de utilizar os aminoácidos da dieta para estimular a produção muscular diminui com a idade, pessoal. Isso acontece mais cedo do que a gente imagina. Estudos mostram que a partir dos 30 anos de idade, nós já começamos a perder massa muscular. A minha hora chegou. Isso torna ainda mais essencial um consumo adequado de proteínas ao longo do dia. Se você já sente uma fraqueza sem explicação ou se está com dificuldade de progredir cargas no treino, pode ser muita coisa, mas uma das explicações é a falta de proteína na dieta
e vale a pena você consultar um nutricionista. Ah, e veja que até agora eu falei de coisas que podem acontecer em pessoas normais, como eu, você e o nosso querido Lucrécio. Muita gente pensa que deficiência de proteína só acontece com quem está desnutrido ou tem alguma doença, como doença renal crônica, mas esses são casos mais graves. Qualquer pessoa que não tem o conhecimento sobre a própria alimentação pode estar sujeita a um consumo abaixo do ideal de proteínas e outros nutrientes. Mas o que fazer para melhorar a alimentação e não correr esse risco? Que alimentos precisam fazer parte de uma dieta saudável para não faltar proteína? Antes de tudo, saiba que é muito importante diversificar a alimentação, porque alguns alimentos até podem ter um alto teor proteico, mas eles podem não ter todos os tipos de aminoácidos que você precisa. Alimentos de fontes animais, como carne, leite e ovos, fornecem todos os aminoácidos essenciais. O mesmo acontece com a soja, como eu contei nesse vídeo aqui. Mas outros vegetais, como cereais e outras leguminosas, podem não ter todos. É por isso, inclusive, que combinações como arroz e feijão são tão poderosas, porque elas se complementam. Da mesma forma que não adianta se entupir de carne no churrasco buscando proteína, porque, como eu contei nesse vídeo, uma alimentação saudável é diversa e uma dieta só com carne ou só feita com um tipo de comida tem vários efeitos colaterais. Por isso, o ensinamento mais valioso que eu posso te dar é aumentar as proteínas inserindo uma fonte de proteína para cada refeição. Se o seu café da manhã é só pão com manteiga, tem pouca proteína, uma troca fácil é substituir a manteiga por queijo ricota ou cottage ou adicionar leite no café. Para veganos, uma pasta de amendoim no pão ou bebida vegetal de soja funcionam. Ao invés de só ovo no almoço, é bom você incluir frango, peixe ou carne magra. Deixe os ovos para outra refeição, como o próprio café da manhã, jantar ou lanche da tarde. Para quem não consome carne, caprichar no feijão e combinar com lentilhas ou proteína de soja no molho pode garantir um bom aporte proteico. E no lanche da tarde, a Marina, nossa nutricionista parceira aqui no canal, recomenda trocar os biscoitos por iogurte de fruta ou então fazer uma vitamina com leite ou bebida vegetal. E no jantar, se você for de sanduíche, faça ele com ovo. O presunto tem pouca proteína, entre 2 e 4 gramas de proteína por fatia, dependendo do tipo de presunto, então não dá para contar muito com ele. Para veganos, uma pastinha de grão de bico é uma ótima alternativa. Essas mudanças aumentam muito a proteína do cardápio, fazendo você chegar a mais de 80 gramas, 100 gramas de proteína e vai garantir mais saciedade, mais diversidade nutricional e sem suplementos. Deixe os suplementos para os casos em que realmente tem alguma deficiência de proteína, como em idosos, ou para quem realmente está buscando o aumento de massa muscular. E aí, já fazia isso ou escorregava na hora de comer proteínas? Eu quero saber o que você aprendeu com esse vídeo. Já que esse é o tema, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que compara peito de frango com whey protein. Qual é o melhor para quem está buscando de fato proteínas? Um grande abraço, nem tudo se resolve com suplemento de colágeno e siga o Olá Ciência se inscrevendo no canal. Tchau!